Pega lá, filho. Vamos entrar já. Um minutinho. Vê se o som tá bom. Avisa aí se tá legal, se não tá pipocando. Muito bem. Foi na cruz. Ali, a vida de milhares foram transformadas. Se nós formos buscar a cruz antes da fundação do mundo, nós teremos um céu pleno e lindo de tantas pessoas como nós, pecadoras que não valem uma moeda. Agora, como entender tudo isso? Obrigado pela presença de vocês. Como entender tudo isso? Como entender a possibilidade e a nossa impossibilidade? O que realmente eu preciso saber? Eu venho numa batalha há muitos anos, pregando a graça, pregando a justificação pela fé, pregando uma palavra que muitas vezes muitos não entendem. Porque o poder da religiosidade ainda é muito forte na mente das pessoas. Quando eu falo do Nicodemos, um homem perfeito, à visão dos homens, um religioso intacto, guardador dos mandamentos, devolvedor dos dízimos, ofertas, jejuava, orava, ia ao templo todos os dias, fazia todas as oblações do mundo, e com tudo isso, aí eu vejo Jesus dizendo a ele: cara, se você não nascer de novo, você não vai ver a Deus. Esses ou essas situações, elas são típicas para nos fazer refletir em qual caminho eu estou trilhando na verdade, ou estou trilhando na religião, somente na igreja. Esse é um valor muito pesado para nós, porque nós temos a gente como Nicodemos e corremos um grande risco de não ver a Deus, porque não é nada disso que Deus quer. E nós vamos falar rapidamente, porque senão nós íamos fazer um culto de mais de 1 hora, sobre as 7 frases que Jesus falou na cruz. Realmente eu queria fazer, e talvez eu venha fazer uma semana de oração, falando das 7 frases de Jesus, e cada frase que ele pronunciou, eu queria fazer um tema de uma noite. Vamos ver se nós amadurecemos isso. E quero convidar músicos
para participar comigo da semana, para louvar a Deus, e nós fazemos uma semana de oração típica em nossas igrejas. Então eu vou fazer hoje um resumo das 7 frases dele, dessa maravilha que tem que nos encantar, tem que nos transformar, não tem como. A primeira frase que Jesus disse foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa maravilha dessa frase, estendendo a toda a humanidade, a todas as pessoas, aquelas pessoas cruéis, Jesus já os perdoando e suplicando em oração ao seu Pai que fizesse o mesmo. Mostra a dependência que eu devo ter desse perdão, desse amor. Compreender que essa subjetividade que ele tira de dentro dele, de tanto amor por nós, e ali ele estava falando com pessoas que nós mandaríamos matar. Nós não suportaríamos aquilo que fizeram com ele. E ele disposto a perdoar e fazer uma oração eterna. Então nós temos a grandeza dentro do nosso coração e da nossa alma de receber esse perdão. De saber que por pior que eu seja, por maior que seja o meu pecado, porque não existe pecado maior, quem mede pecado somos nós humanos. Tem pessoas que são fofoqueiras, que é um dos pecados mais horríveis do mundo, mas ela é abafada dentro de uma igreja e das pessoas em relação ao adultério. O adúltero ou adúltera é o fim de todos os pecados. E o bom pecado da maldição, do orgulho, da fofoca, ele pode subsistir numa boa. Mas mesmo assim, Jesus está derramando a sua graça e o seu perdão. Essa foi a primeira fase. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Isso se estende a nós também. Porque todos que o seguiram deixaram de segui-lo. Então, o pecado e os pecadores estavam incluídos a igreja também. E em seguida ele diz: Pai, eu tenho sede. Jesus estava na sua humanidade representando a nossa necessidade. Dai-lhes de beber. Venha beber na fonte da água da vida. Ele diz desde o Velho Testamento ao Novo Testamento: é de graça. Eu estou aqui para dar para quem tem sede. E para a mulher do poço, ele disse para ela: Cara, tu vai enjoar de beber dessa água, mas aqui eu tenho para te dar. E para a mulher que ele disse: Eu tenho para te dar, disse: Eu sei que você foi casada 5 vezes. E que esse cara que você vive com ele também não é o teu marido. Chamai-os. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ela teve a posição do Espírito Santo no coração dela. E aquele que ouve a minha voz são as minhas ovelhas, porque elas conhecem a minha voz. Eu tenho sede, eu tenho sede. Eu tenho sede dele. Eu não tenho sede da religião. Eu não estou preocupado com as coisas que eu devo fazer, mas eu tenho sede dele em minha vida, na minha presença, a cada segundo, a cada minuto, a cada momento, independentemente do tipo e do estilo de homem que eu sou e do pecador que eu sou. Mas eu tenho sede. Isso ele representou na cruz do Calvário. E logo depois que ele terminou de falar aquilo, começou uma disputa entre os ladrões. Se tu é mesmo filho de Deus, desce e nos salva. Aí um outro pecador, tão ladrão ou pior que o outro, disse: Cara, você não tem medo do que está te acontecendo? Esse cara é inocente, ele é Deus, e ele está juntamente conosco, pagando sem merecer. Só existiu uma cruz naquele lugar, e a cruz foi para quem não merecia, porque a cruz foi dada para aqueles que mereciam. Então não era cruz, era pagamento, era sentença.
Mas para Jesus não. E o mais interessante, o mais lindo de tudo aquilo, que naquele momento aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim. E aí eu paro para meditar de que um ladrão foi o homem que inaugurou o reino de Deus. Ah, Sherry, mas ele não era mais ladrão, ele era ladrão, estava morrendo como ladrão. Ele aceitou a Jesus, ele aceitou a salvação. Ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. A misericórdia de Deus caiu sobre os dois. Os anjos circundaram a todos naquele momento. E naquele momento, aquele homem respondeu ao chamado do Espírito Santo. Olha que lindo. Um ladrão inaugura o reino de Deus. Isso é a loucura da graça, cara. Então, quando a gente prega a graça, a gente levanta opositores, porque eles não entendem a graça, não conhecem a graça, não sabem da loucura que é essa graça de Deus. E eu digo mais: sabe por que você sabe que esse ladrão, o bom ladrão, como os crentes chamam, sabe por que você sabe que ele foi para o céu? Não naquele momento, mas está aguardando o retorno de Jesus, mas já está garantido, porque Jesus o selou. Sabe por que você sabe? Porque ele foi revelado através das Escrituras. Porque senão, para você, os dois teriam morrido perdidos. O crente não suportaria imaginar que um ladrão inauguraria o reino de Deus. E aí Jesus proclamou: Hoje estarás comigo. Te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mais uma das suas lindas e célebres frases na cruz do Calvário. Depois ele olha para Maria e para João e diz: Maria, esse é o teu filho. João, essa é tua mãe. Eu pensei muito tempo o que Jesus quis dizer com isso. Meu Deus do céu, me ajuda. Aí veio aquele encontro de Jesus em uma casa, curando uma família, abençoando as pessoas. E de repente vieram os homens dizendo: A sua família, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, a casa lotada. Eles estão te chamando. E Jesus olhou para um lado, olhou para as pessoas e falou: Diga a eles que todos são meus irmãos. Aqueles que aceitam e ouvem a minha voz são meus irmãos e minhas mães. Que profundidade isso que Jesus está falando. Jesus ali naquele momento, ele estava desligando o DNA da terra para colocar o DNA celestial em nossas vidas. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, namorado, seja lá o que for, que seja um tropeço para o reino e a palavra de Deus, não é digno de mim. Ali Deus rompe o DNA. Ali Deus tira o pacto que se tem contra gays, contra a liberdade de expressão, contra todas as mazelas que o mundo leva. Deus falou: cara, acabou. Agora você carregou a minha cruz, agora você me aceitou, agora o DNA é outro, agora cada um dos meus irmãos é teu irmão, é teu filho e é tua mãe. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Ali ele rompe um ciclo de amor egocentrista. E hoje ainda existe muito na igreja, tudo para o bem da minha família, dos meus filhos, do meu lar. E aí Deus clama para o Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Foi a quinta frase. Jesus, naquele momento, sentiu todo o encargo dos nossos pecados. Todo, 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 todo. O mesmo que ele sentiu no jardim do Getsemane. Ali Jesus estava derramando o seu sangue em suor, restaurando o jardim do Éden.
Foi por isso que eu lembrei do Éden. E no Calvário ele restaura a salvação da humanidade. E naquele momento de angústia, e na repetição do momento de angústia, que o pecado caiu sobre ele, os nossos, os antigos, os presentes e os que hão de vir, e as pessoas acham que a cruz do Calvário é pouco, que a graça não é só a graça, que nós temos que fazer a nossa parte. Quem somos nós para fazer parte da nossa salvação? Ou da salvação de alguém? Se isso, é apenas uma gracinha para que depois nós venhamos a guardar mandamentos, a devolver dízimo, a criar todo um pacto federativo para conquistarmos o céu, aí eu digo o que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não verá a Deus. E aquela dor que tomou posse, que ele sentiu o afastamento do Pai por causa dos nossos pecados, fez ele gritar a frase mais linda de toda a Bíblia Sagrada: está consumado. Fechou a conta, passou a régua, ali acabou, ali Satanás perdeu, ali o playboy perdeu, os anjos maus perderam, ali os nossos pecados perderam. Para aqueles que estão em Jesus, Paulo diz: rogo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, meninos, você tem um advogado justo e bom para trabalhar ao seu favor. Está consumado, está pago. A minha dívida do passado está paga. A minha dívida do presente está paga. A minha dívida do futuro está paga. Porque ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou. É presente contínuo. Ele pagou, está consumado. Presente contínuo. É para sempre. É para todos. Eu aceitei. Eu não me perco na minha cabeça mais. Porque eu descobri a graça. Ah, Sherry, mas a graça vai levar você a fazer baderna? Quem disse, cara? A religião te leva a fazer baderna, a fazer maldade, a perseguir, a matar, a fofocar, a acusar. A religião faz isso, mas a graça não. A graça não te leva ao pecado, ela te livra do pecado, ela te perdoa do pecado, ela te leva para a santificação. Na santificação, a graça, ela está em você a cada momento que você cai, escorrega, levanta, ela está contigo. O amor, o perdão contínuo está andando com você, e nesse processo você vai se santificando. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus e abandonaram a Jesus na cruz do Calvário. E aí? Mas pela misericórdia de Deus, eles permaneceram na sua pequenez de fé. E para Deus era o suficiente. E aí chegou o derramamento do Espírito Santo. E é que aqueles homens se converteram e levaram o Evangelho para toda a criatura. Você tem que ter paciência com você. Você tem que acreditar mais no Espírito Santo. Você tem que acreditar mais em Jesus. Saber que nessa sexta frase maravilhosa que ele colocou na cruz do Calvário, está consumado. Paguei geral, pagou a tua conta e a minha conta. E é nessa paz que eu sigo. Por quê? Ele diz: a minha paz vos dou. Eu vou dar a minha paz, não como o mundo a dá. Eu vou te matar a tua sede. Você nunca mais vai ter sede. Quando eu jorrar como um rio de água viva. Deus não quer que sejamos represas, porque quando você tem um egoísmo e concentra tudo para você e para sua família, você vira represa e a água de represa apodrece, vira mangue. Deus quer que nós sejamos rios, que flui, que passa, que sara, que limpa, que cura, que mata a sede. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. E por fim, para encerrarmos, Jesus diz: Pai, em tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo consumado, tudo feito. Ele falou: Pai, a minha vida não é o espírito que sai do corpo, mas ele estava falando o espírito roche, vida.
Ele vai perder a vida, um Deus que deu a vida por nós. Ele falou: essa vida que eu vou perder agora, eu vou deixar nas tuas mãos, para que no momento oportuno o Senhor faça dela o que o Senhor achar melhor. E Deus achou melhor ressuscitá-lo. E Deus achou melhor ele vencer a morte. Porque a partir do momento que os discípulos viram Jesus atravessar uma parede com as mãos perfuradas, eles olharam e viram que Jesus venceu a morte. E as promessas vieram à sua mente. E se Jesus venceu a morte, nós vencemos a morte. E se nós vencemos a morte, Paulo disse: morrer para mim é lucro. Eu só estou vivo para pregar o evangelho para vocês, para que vocês venham entender a graça que eu entendi, que eu compreendi e que o Espírito me instituiu. Que Deus te abençoe. Que a glória e a graça de Cristo viva no teu coração, que você entenda de uma vez por todas a cruz do Calvário. Abre o teu coração. Esqueça dos teus erros, pecados, mau humor. Viajou. Quem mostra o pecado para você não é Deus. Ah, irmão, eu estou sofrendo porque o Espírito Santo está me mostrando. Não mostra. O Espírito Santo mostra Jesus. Quem mostra para você os seus pecados é o inimigo de Deus. E é a tua consciência. E a tua falta de fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Refaça a tua vida com Deus, na segurança do seu amor. Compartilhe esse vídeo. Tem alguém que está precisando ouvir. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero que o som tá bom, eu ouvi falar. Obrigado, gente querida. Vejo vocês amanhã no Fica a Dica. Todos os dias eu estou publicando. E o nosso pastor Yuri, da minha igreja, me procurou hoje. Eu estou muito feliz com isso. Ele está promovendo alguns vídeos nesse estilo. Já colocou o meu hoje para grupos de jovens da igreja, do distrito, que é um homem que está trabalhando na pandemia e levando a palavra de Deus e fortalecendo a sua igreja. Então que Deus o abençoe e que Deus possa me usar para que eu possa falar mais e mais das suas verdades, para que o nosso coração seja transformado em nome de Jesus. Tchau. Meu nome é Sherry Filho. Fui.